Quando o oficial romano que estava de frente para ele viu como ele tinha morrido, ele exclamou: "Esse homem realmente era filho de Deus." Os momentos finais da vida de Jesus são registrados em Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 39. Seu caminho para a cruz foi tortuoso, ele tinha sido abandonado, ridicularizado, humilhado e torturado. Agora, enquanto ele está pendurado na cruz, Jesus dá seu último suspiro. Ao meio-dia, a escuridão tomou conta de toda a terra até as 3 da tarde, que seria o meio da tarde. A escuridão duraria até a 9ª hora, ou seja, 3 horas. Essa escuridão sobrenatural ocorreu mesmo quando o sol estava brilhando mais alto, porque a lua estava cheia. Não poderia ter sido causada por um eclipse, já que a lua não pode intervir entre a terra e o sol quando está cheia. Essa escuridão, sem dúvida, foi trazida sobre pela pronta intervenção de Deus. Jarrão de Traelas e o imperador Adriano Friedman dão uma descrição disso. Eusébio, em seus registros, cita extensivamente Flagon, que afirma que ocorreu um grande e extraordinário eclipse do Sol, ultrapassando qualquer outro que tenha ocorrido anteriormente. Na 6ª hora, o dia virou na escuridão da noite, e as estrelas foram vistas no céu. Houve também um grande terremoto em Betênia, que derrubou muitas casas na cidade de Niceia. Jarrão atribui a escuridão que ele descreve a um eclipse natural, embora seu conhecimento de astronomia fosse rudimentar na época. O terremoto também é mencionado por Jarrão, o que coloca sua história muito perto de alinhamento com a narrativa sagrada. São Cipriano acrescenta que o sol foi constrangido a retirar seus raios e fechar os olhos para não ser obrigado a olhar para este crime dos judeus. São Crisóstomo também afirma que a criatura não suportou o mal feito ao seu Criador. No capítulo 15, versículo 34, ao meio-dia, Jesus chorou com voz alta, dizendo: "Eli, Eli, lama sabactani", que está sendo interpretado como meu Deus, por que me abandonaste?" No versículo 35, alguns dos que estavam ao redor da cruz ouviram e pensaram que ele estava chamando Elias. A escuridão certamente acrescentaria ao horror da situação. Era dessa escuridão que a voz de Jesus foi ouvida, e na medida em que Elias era acreditado para ter alguma relação com o Messias, era natural para alguns entenderem as palavras como um chamado a Elias. No versículo 36, alguém correu e encheu uma esponja com vinagre, colocou em uma cana e deu a Jesus para beber, dizendo: "Deixai, vejamos se Elias virá para tirá-lo." Jesus então clamou em alta voz e desistiu do espírito. O véu do templo foi rasgado em 2, de cima para baixo. Havia 2 véus, um antes do lugar sagrado e o segundo antes do Santo dos Santos. O lugar sagrado correspondia à nave da igreja, onde os sacerdotes estavam sempre presentes. E o Santo dos Santos correspondia ao nosso coro da Capela Mor, a parte mais sagrada do edifício. Esse lugar sempre foi mantido fechado, e ninguém poderia entrar, exceto o sumo sacerdote, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O véu que se rasgou era o que estava colocado antes do Santo dos Santos. Era responsabilidade dos sacerdotes oficiantes, na noite do dia da preparação, à hora da oração da noite, rolar para trás o véu exterior, expondo o espaço sagrado para as pessoas no exterior do tribunal. Assim, eles testemunhariam o véu interior rasgado de cima para baixo. De acordo com Joséfo, esses véus ou cortinas eram de um volume imenso, pesadas e lindamente bordadas com ouro e púrpura. O rasgo do véu significou a primeira dispensa com seus direitos e cerimônias. Agora, o caminho para o céu estava aberto por meio da morte de Jesus. Ele superou a nitidez da morte e abriu o reino dos céus para todos os crentes. No capítulo 15, versículo 39, quando o centurião que estava de pé contra ele viu que ele assim gritou e desistiu do espírito, ele disse: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Essas palavras assim gritadas não estão nas autoridades mais importantes. O trabalho do centurião era ficar de olho em tudo e ver que a frase fosse realizada. Ele deve ter estado perto da cruz, e algo no sofrimento do moribundo e todo o seu comportamento foi tão diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto antes, o que provocou o choro espontâneo. Ele concluiu que este homem realmente era o Filho de Deus. Jesus influenciou as pessoas próximas a ele de maneira única. O ladrão na cruz reagiu de forma especial a ele.
E agora o soldado supervisionando a execução também reconheceu que ele era o Filho de Deus. Jesus manteve sua identidade escondida no início de seu ministério, mas agora ficou claro para todos como um comandante, um centurião, estava no controle dos soldados que trataram com Jesus. Ele participou dos insultos e espancamento de Jesus, como quando coroaram-no de espinhos. Talvez tenha sido ele quem deu a Simão de Cirene a tarefa de carregar a cruz de Jesus. Uma vez que chegaram ao Gólgota, o lugar da crucificação, os pregos foram cravados pelos pulsos de Jesus e ele foi levantado na cruz. Esse oficial romano pode ser o único a ter reconhecido Jesus como o Filho de Deus quando ele estava morto, quando toda a esperança parecia ter acabado. Se alguma das autoridades mais importantes ouvisse isso, eles teriam ficado loucos. Ele passou o dia anterior persuadindo Roma a executar Jesus precisamente porque ele estava blasfemando sobre ser Filho de Deus. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus quando ele está vivo é uma coisa, mas reconhecê-lo quando ele está morto, e toda a esperança se foi, é algo completamente diferente. O que aconteceu com aquele oficial romano nós não sabemos. Tenho certeza de que ele tinha muito em que pensar nos dias seguintes, especialmente quando a palavra se espalhou de que Jesus ainda estava vivo. Talvez ele tenha percebido a gravidade de seus crimes contra Jesus. O que sabemos é que nunca é tarde demais para nós, pois Jesus estava pagando o custo por nossos pecados na cruz. Ele estava abrindo caminho para que este oficial pudesse estar com seu Pai. O amor profundo do Pai por nós é expresso naquele homem na cruz. Assim, não o rejeite. Uma vez que você o conhece, uma vez que ouviu o Evangelho e o rejeitou, você nunca pode ser o mesmo. Quando você rejeita as reivindicações de Cristo, é algo muito sério. É hora de decisão para muitos de vocês que o receberão hoje.